Olá pessoal, tudo bem? Só compartilhando para nós iniciarmos aqui a nossa live, né? Vamos já falar sobre o que está acontecendo, notícias que estão deixando o Bolsonaro cada vez mais assustado, né? Mandando aqui um alô para o grupo Pérolas de Bolsonaro, somos 75% contra o Bolsonaro, o Nordeste contra o Bolsonaro e grupos aí, irmãos, que estão aí nesse apoio aí contra esse rapaz aí que não é algo muito benéfico aí à nossa democracia. A gente está vendo aí algumas coisas que está acontecendo que está deixando ele realmente preocupado. Só compartilhando aqui para a gente iniciarmos aqui, viu? Então vamos lá, vamos começar aqui, né pessoal? Uma boa noite para todos. Eu me chamo Suderlan de Castro, sou aqui do Ceará, né? Da minha cidade aqui, principalmente é de Maranguape, que tem problemas muito parecidos e a gente está aqui nessa luta já contra Bolsonaro. Olha, vamos lá. Mandar já um alô para todos os grupos que a gente está participando, grupos que a gente tem parceria, grupos irmãos, sobre esse trabalho. E a gente vai falar sobre a saída de Bolsonaro no hospital. Vocês notaram ontem que a pessoa que tinha se internado praticamente no seu leito final de vida, que até tinha um padre do lado, não saiu tão bonzinho, cara, como se nada tivesse acontecido com ele? Teatro. Teatro na maior cara de pau dos brasileiros. E tem gente que acredita nesse teatro. Teatro, literalmente. O Bolsonaro não estava doente, o Bolsonaro tá. Porque o cara já sai atacando. Olha, com aquela metralhadora dele, antidemocrática e acusando, falando fake news. Pessoal, realmente Bolsonaro é algo que precisa ser estudado e vai levar muito tempo para as pessoas entenderem como essa geração voltou numa criatura dessa. E olha porque os livros de história estavam disponíveis sobre o que aconteceu com ditadores. Interessante, pessoal. Ditadores acabam dando golpes, né? Primeiramente, eles são eleitos. Incrível que pareça, os caras são eleitos e aí depois eles querem quebrar o sistema democrático com uma ruptura, e aí a gente acaba vendo o que aconteceu com muitos países. Mas aqui no Brasil isso não vai funcionar, a gente sabe muito bem disso, já passamos por este momento, né? Não é à toa que em 64 até 84 foi lutas diferentes, as pessoas estão mais conscientizadas. Existe sim uma base aí que apoia Bolsonaro, mas o Brasil não vai se aventurar dentro dessas maluquices que ele tenta implantar, né? Tenta dizer que o voto das urnas eletrônicas é fraude, que o correto era o voto impresso, aquela besteirada todinha que teve na década de 80 e 70, aonde tem inúmeros casos de fraude. A nossa urna até agora, no presente momento, ela não apresenta um tipo de fraude. E se tivesse apresentado, aquele pedido do Aécio Neves, junto com o PSDB naquela época das eleições de 2014, tinha dado algum parecer favorável. Não. E como se é fraude, como é que explica o cara ser eleito tanto tempo pelo mesmo sistema, que é o caso de Bolsonaro e filhos? Realmente, quando passar o período do mandato de Bolsonaro, ele vai ter que rezar muito para não ser preso. E ele precisa ser preso, que é para dar exemplo. Porque se ele não for preso, a gente pode correr o risco de ter no futuro um cara muito parecido com ele e até pior. Dentro dessa circunstância, pessoal, a gente vai ver o que está assustando o Bolsonaro. Por que ele tem tanto medo da democracia? A democracia sabe que ele só está lá por causa do voto. E é o mesmo voto que ele vai realmente ser retirado. Ele falou mais cedo, a besteirada, que se não houvesse o voto impresso, ele não ia disputar as eleições. Ele já está aí e precisa a gente ficar bem atento. Ele sabe que ele vai perder, mas existe aí um plano que a gente precisa saber o que ele vai fazer. Porque se ele vai perder, ele pode convencer, né, a cúpula, alguns militares, generais, para dar o golpe. O Bolsonaro quer se perpetuar. Agora eu acho muito interessante como as Forças Armadas se deixaram ir nesse chaveco.
Porque geralmente o golpe militar é quando a cúpula de generais assume um posto. O cara aqui, ele quer que as Forças Armadas dêem um golpe e ele se titule como alguém representando as forças militares. Meu irmão, é sem sentido. Meu amigo Massinho, um abraço pra você aí, viu? Um abraço aí pra São Paulo e tamo junto. Pessoal, algumas reportagens me chamaram muita atenção e uma delas foi que Bolsonaro pode ser afastado por investigação por prevaricação. Pode. Se a lei funcionasse, poderia, com certeza. Tem um problema muito sério. Aqui a gente precisa dos deputados para votar para que esse pedido de afastamento do presidente por investigação no exercício do mandato seja feito. Lembra com Michel Temer? Não aconteceu. Com Bolsonaro? Pode ser que não. Ele tem uma base aí dentro do Congresso, porque o Centrão está com ele, até o momento que o Centrão achar que o Bolsonaro é realmente algo necessário. E parece que o negócio não está indo muito correto, não. Vamos já chegar lá. Então, nesse caso, a Polícia Federal, de acordo com a ministra Rosa Weber, pediu para fazer uma investigação, abrimento de inquérito sobre a investigação da possível prevaricação que Bolsonaro fez, dito pelos irmãos Miranda. Bolsonaro foi avisado que havia sim um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde. O Bolsonaro ouviu a informação, disse que era coisa do Barros, e aí fez de doido para melhor passar, ouviu de mercador. Ainda teve a audácia de dizer que, olha, eu não posso sofrer, tá ok? Desse processo de prevaricação porque eu não sou funcionário público. Ou o cara é muito burro, ou quer fazer a gente burro. Porque ele é o primeiro servidor público, ele é o presidente, ele é o número 1 do topo, até descer os demais. Essa pirâmide aí funciona desse jeito. Presidente, aí vem descendo ministro, aí vem descendo até chegar servidor público, a galera lá embaixo. Então ele não pode dizer que ele não vai sofrer ação de prevaricação se ele é um funcionário público temporário de acordo com o voto. Mas ele é. E ele, principalmente, é um presidente. Cabia a ele pedir a investigação e até a prisão se fosse possível. O negócio não anda muito bom para ele, não. Aí vocês vão entender por que Bolsonaro tem medo da democracia. É que o sistema democrático ele é baseado em leis. Em leis. E as leis estão aí para ser... Olha, eu vou falar em lei, e acho muito interessante que as pessoas têm que entender. Eu e meu irmão, a esposa dele, pegamos um Uber e aí começou uma discussão bem amistosa sobre questão de política. E o Uber, ele disse, olha, você sabe quem é que manda no país? Eu disse, rapaz, são o povo. Porque nós temos o poder. Não, quem manda é o STF, aquele blá 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 de Bolsonaro. Eu disse, olha, cara, todo país, sério, ele tem leis. E as leis têm que ser cumpridas e seguidas, independente se o cara é presidente ou não, elas têm que ser. E quem é responsável pelo julgamento, por essas leis, é alguém dos tribunais, seja eles de instâncias de terceira, segunda ou primeira, a última, né, aquelas que tem nos estados e também o STF. Então, eles lá lê aquilo que foi aprovado por deputados e senadores, porque tá lá no papel, não foram eles não. Tenha certeza. Pessoal, vamos parar com esse negócio da galera achar que o STF tem culpa. Veja bem, tudo que tá lá e eles leem, interpretam e fazem, foi um deputado mal intencionado, com a turma do Bolsonaro, com senadores também mal intencionados, que fizeram aquela lei que foi sancionada por um presidente e está lá sendo cumprida. Da mesma forma que o Bolsonaro está tentando jogar a culpa lá do fundão, né, bilionário, fundão partidário, 5,7 bilhões, em cima daquele pessoal que votaram. Eu vou falar uma coisa interessante e vocês vão entender agora. Lembra quando o Bolsonaro saiu do PSL? Lembram? Briga porque queriam o controle. Ele e os filhos queriam o controle do PSL, fundo partidário. O partido tinha se tornado o maior da bancada, segundo o PT. E aí, como não teve acordo, eles pularam fora. Porque para Bolsonaro é preciso ter o controle do partido. Quem tem o controle do partido tem o controle de quê? Do dinheiro. Não vá pensar que essas coisas não são combinadas, não são feitas aleatoriamente. São sim. A intenção do fundão partidário ser aprovado era que o Bolsonaro, mais cedo ou mais tarde, ia ter um partido, o controle total, e adivinha quem ia meter a mão na grana? Está aí para todos os vídeos e matérias verem. Bolsonaro e com filhos saíram do PSL devido um motivo de não ter o controle total do partido.
E ainda tentou criar um partido. Eu não sei como é que o cara diz que tem uma popularidade, tem seguidores, não consegue assinatura para criar um partido. Aí tem coisa errada. Roubou, não tem assinatura. Entendeu? E é por causa disso que o Bolsonaro, ele teve... Porque a LDO, meus amigos, a LDO, ela não é mandada na doida, não. Líderes daquele partido se reúnem com seus deputados na bancada e conversam. E falam. Não foi mandada na doida, não. Não tinha ninguém lá inocente, todos sabiam. Os que votaram na aprovação do fundão partidário, votaram consciente, votando na existência daqueles 5,7 bilhões para aumentar os cofres dos partidos. Afinal de contas, meus amigos, ano que vem aí é eleição. E vocês acham que esses políticos... É porque o financiamento empresarial está proibido. E alguém tinha que financiar isso. E sobrou para nós, hein? Infelizmente. E esses caras queriam o dinheiro do povo para poder se financiar para a disputa da campanha. Não tem ninguém inocente não. E o Bolsonaro está se fazendo de doido. E ele não terá coragem de vetar não. E se vetar, é para que o pedido de 5,7 possa cair para 4, para 3 alguma coisa. Lembre que ele aprovou da eleição passada, em 2019 para 2020, os 2 bilhões que foram repassados para partidos nas eleições municipais. Meu amigo, e a desculpa não colou, que era desculpa dizer que se ele não votasse, sofreria processo de impeachment, né? Não, mentira. Planejado. Lembre que ele é o mestre das rachadinhas. E sabe como é que funciona isso? 28 anos como deputado federal, macaco velho. Olha, e ele volta de novo, pessoal, a atacar o ministro Barroso. Bolsonaro, ele realmente tem medo da democracia e ele está tentando destruir. Aquilo que causa medo nele, ele tenta provocar a sua destruição. E de fato, é isso. Porque se o sistema já vem andando direitinho, por que de quebrar? É porque não é favorável a ele. Ele era o azarão e nada era garantido dele ganhar a eleição de 2018, ele ganhou. E ele sabe que ele não pode ganhar novamente, ele não tem popularidade com isso. A questão do governo ir muito mal, das suas mentiras e cada vez mais sendo descoberta as negociações ilícitas, corruptivas do Ministério da Saúde, com os amiguinhos, o Ricardo Barros e o Roberto Dias, Dominguete, Pazuello, aquela galera todinha, acaba deixando ele numa situação complicada. Olha, então, o Bolsonaro de novo atacando o ministro Barroso, voltou a defender a adoção do voto auditável como se o voto eletrônico não fosse. E fazer crítica ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, mesmo após a conversa com o presidente do Supremo Tribunal, Luiz Fux. Aí ele volta a atacá-lo. Eu já falei, o Bolsonaro ele tem medo da democracia, ele quer destruir a democracia. E nada melhor do que colocar em dúvida a questão, meus amigos, do voto. Os Estados Unidos é voto impresso. E tu vota até pelo correio. O Trump foi o que ele fez. Olha, tá para sair um livro lá falando da questão do golpe americano. Exatamente. Depois que o nome do livro I Can Fix It, né? Só eu posso consertar. E só que o general Mike Miller não embarcou na onda do Bolsonaro. Aqui no Brasil, né? Do Bolsonaro, do Trump. Já aqui no Brasil, os nossos generais querem embarcar na onda do Bolsonaro. Essa questão da ruptura, de criar um caos, de uma dúvida no sistema eleitoral, é simplesmente para o Bolsonaro ele se manter no poder. Ele precisa manter-se no poder por 2 coisas. Primeiro, para evitar de ser preso e processado e a família aí toda, porque parece que o negócio está indo bem sério, né? Tem filhos envolvidos com um esquema aí um pouco mais, né, sofisticado. As rachadinhas agora é coisa de amador. O negócio está envolvido com os hospitais federais do Rio de Janeiro. Tem investigação sobre isso. Rapaz, não é à toa que aquele garoto prodígio dos negócios aparece aí comprando, sei lá, carregadorzinho aqui de celular simples e transforma em apartamentos, arranha-céus, prédios comerciais. É preciso investigar. Afinal de contas, se uma família que não tem patrimônio, herança alguma, como fica milionária aqui no país? À custa da política? Pois é.
É isso que aconteceu. Olha, não tá fácil para ele, e ele está sentindo muito isso, porque dentro daquele complexo chamado Brasília, tem muitos interesses nos quais o Bolsonaro não está incluído neles, porque nem todos os acordos lá o pessoal chama ele. E aí, quando ele tenta fazer algo e depois ele tenta sair na tangente, ele acaba arrumando problema. Após críticas sobre a LDO, o Marcelo Ramos se declara oposição a Bolsonaro e Bolsonaro ganha mais um opositor. Marcelo Ramos. Porque ele foi mentir. Porque quem colocou pra... Cara, fica muito na lata, porque é como o Bolsonaro tenta convencer que o brasileiro é idiota. Porque se você vai gastar, né, você vai colocar lá para gastar nas eleições 5,7 bilhões de reais, que vai impactar na Seguridade Social, onde é que está o ministro da Economia que não percebeu isso? E se percebeu, por que não criticou? E por que não refez a proposta? Não se perguntaram não? Cadê o posto Ipiranga? Vai impactar 170,4 bilhões na Seguridade Social. Essa pequena bagatela que os nossos deputados e senadores querem para brincar no que vem nas eleições. 5,7 bilhões de reais. Isso é imoral. E não vai ser vetado por Bolsonaro, não. E se tiver uma proposta, que é uma redução, mas mesmo assim, bem mais alto do que da casa dos 2 bilhões. Que já é imoral. Tá entendendo isso? E tá de parabéns, deputados e senadores que votaram contra. Os que votaram a favor, esses merecem a punição da população, não sendo reeleitos. Esses 5,7 bilhões, imagine quantas vacinas, sem ser superfaturada, vacina diretamente em laboratórios sérios, poderia ter sido comprado? Quanto ajuda poderia aumentar no auxílio emergencial? Na geração de emprego e renda? Afinal de contas, tem mais de 20 milhões de brasileiros desempregados e uma população de 30 milhões abaixo da linha da pobreza. Você acha que o governo tá bom? Ele hoje, Bolsonaro falou que os combustíveis estão altos e colocou culpa de novamente em cima dos governadores. Pessoal, é o seguinte, olha, os estados recebem os impostos, que é mandado para a União, que é revestido novamente para os estados. Não precisa nem você estar na faculdade de economia para saber disso. Isso é uma coisa natural porque a gente tem impostos. Se informar, você sabe muito bem como é que funciona isso. Tudo circula em Brasília. Sai em estados e municípios, corre para lá, depois é redistribuído. Você já ouviu falar sobre essa questão da LDO e da LOA? LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já está dizendo, as diretrizes daquilo que vai ser gastado. E quem as cumpre é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Para que a LOA possa ter aquilo, para não ter o furo-teto e aí não causar improbidade administrativa, ou as famosas pedaladas fiscais, isso tem que ser passado pela LDO, que aí tem um voto simbólico para a aprovação seguinte da LOA. O Bolsonaro sabe muito bem disso, galera. Ele foi deputado federal, pelo amor de Deus, ele está tentando enganar as pessoas. Ele não é tão inepto e burro assim não, ele se faz e vende a imagem de santo protetor defensor do povo, que nunca foi. Prova maior é a tentativa de corrupção bilionária. A pasta com o maior recurso do governo é o Ministério da Saúde. O cara deixou que uma turma do Centrão e uma turma mal intencionada das Forças Armadas se juntasse para tentar negociar vacinas superfaturadas. Cara, aquele vídeo do Pazuello com aqueles caras ainda tentando se desculpar que não era assim, e ainda dizendo que era pouco, ficou feio, pior, e o Bolsonaro defendendo pior ainda. Você tem um instituto centenário de respeito, renomeado, que é o Instituto Butantan, único autorizado à produção da Coronavac, na qual o Bolsonaro era contra, e aí chama meia dúzia de picaretas, intermediadores para comprar vacina a 28 dólares, enquanto o próprio instituto fabricando a 10. Ele não era contra a Coronavac, é porque ela não ia proporcionar a eles dinheiro. A mesma coisa aconteceu com a Pfizer. A Pfizer veio de início oferecendo 70 milhões de doses a 10 dólares. Já pensou em ter iniciado a campanha de vacinação do Brasil em dezembro? Em janeiro era uma notícia no mundo todo.
E aí agora, talvez nesse semestre, nós já estamos no segundo semestre, a população aí recebendo a sua segunda dose, começando aí a ter a imunidade coletiva, a casa de 70%, tínhamos colocado os Estados Unidos no bolso. Deixa eu falar um negócio que eu tinha postado, tinha Bolsonaro que é meio otário. A questão do Biden, que tinha vacinado aquele pessoal, aí foi dizendo que o Trump tinha comprado vacina. Você sabe quanto que o Trump comprou de vacina? Os bolsominions sabem quanto foi? Uma quantidade irrisória. Mas foi Biden que incentivou, comprou mais e ainda doou. Se tu fosse ainda esperar pelo Trump, tava igual o Brasil, pior. Porque ele era outro negacionista. Tentou fazer com que os americanos tomassem porcaria de remédio. Cara, tem um negócio muito sério que você precisa controlar, que é a pandemia. Não é só o Brasil que está vivendo, é o mundo todo. Mas tem países que estão tomando posturas diferentes, que estão solucionando esse problema. Aqui a gente, volta e meia volta, a gente está inventando um remédio né, que não existe. O Bolsonaro apresentou outro agora. Substitui a cloroquina, porque em estudos mundial ela caiu por terra. Então, o Marcelo Ramos, pela vida com o Bolsonaro, pelas mentiras, se declarou a oposição de Bolsonaro e pediu cópias dos pedidos de impeachment. É o presidente que vai entrar na história com o maior número de pedidos de impeachment. Eu não sei o que está segurando o cara lá. Que quantidade absurda de impeachment. Então a votação da lei de diretrizes causou isso, né? A ruptura do vice-presidente da Câmara vai se tornar oposição. Ramos estava presidindo a sessão que sancionou a LDO, o Fundo Eleitoral, quase 6 bilhões de reais, que gerou crítica de parte do Congresso e da opinião pública. A proposta foi votada até mesmo por bolsonaristas. Vocês acreditam que eles não sabiam? Olha, eu vou falar o seguinte, pessoal, como é que funciona a vida de um deputado federal? Chega em Brasília, ele tem um presidente do partido, ele tem um líder do partido. Esse líder, se for oposição, ele se conversa com os seus filiados, e se for do partido, base do governo, todos têm reunião. Ele tem por direito 26 assessores, entre assessores contábeis e jurídico. Né? Pode ter o pessoal da advocacia também. E aí tudo que vem para votar é antes mandado um texto para os líderes do partido, do presidente, e distribuído para essa galera. Não vota nada no escuro. Tudo que lá é feito, tudo lá que é aprovado, votado, teve uma informação antes. Reuniões, salão verde. Então não caia na conversa da história que estão querendo colocar aí nas redes sociais. Eu não sabia, fui enganado. Eu votei da LDO porque a questão das outras coisas, mas estava lá embutida. Que é isso, rapaz? Não é nem garantia estendida? Que a galera gosta de colocar no pacote para você e você paga por ela? Não, no caso é nós que estamos pagando para financiar os caras. E não tem ninguém inocente lá não, principalmente a base bolsonarista. Muitos foram para a rede. Então, após a reação negativa do público, o Bolsonaro começou a falar abertamente contra o valor aprovado para o fundo eleitoral e culpou Ramos. O Bolsonaro achava que aquela votação ia ficar em silêncio. Ele viu que daquela forma negativa repercutiu, ele vai lá e diz: fui contra. Contra. Saiu do teu ministério, mano. Cadê teu Paulo Guedes que não viu aquilo? Já tinha um valor aprovado de 2019 para 2020 de 2 bilhões, que foi muito falado, criticado. Aí tu vai lá e triplica. E o teu ministro da economia não percebe aquilo. Cara, nem eu, que ainda tô caminhando na minha vida acadêmica como economista, até chegar ao meu doutorado, né? Nem eu, com poucas informações, porque o Paulo Guedes é uma pessoa experiente, uma pessoa mais vivida, não ia perceber que aquilo estava errado, que aquele 5,7 bilhões iam impactar na Seguridade Social de 170,4 bilhões. É um negócio muito errado. O posto Ipiranga aí está perdido. O posto Ipiranga está perdido. Eu não acredito, não. Não é assim que funciona. Você como ministro da Economia, você que vai mexer cálculos, você que sabe que tem um teto para ser respeitado, você precisa realmente direcionar recursos para determinadas áreas, você vai deixar que determinadas áreas sejam retirados recursos para um investimento desnecessário para financiamento de campanha eleitoral, impactando a Seguridade Social.
impactando projetos de serviços de programas sociais, é 5,7 triplicando aquilo que já existia, que já era uma vergonha. E aí você tem a coragem de dizer que o auxílio emergencial de 600 não daria, porque deixaria a situação financeira do Brasil preocupada, e dá de 150, mas para financiar a campanha de malas, dá. Tem muita coisa errada lá dentro do palácio, principalmente no Ministério da Economia. Porque a treta de tentativa de corrupção está no Ministério da Saúde. E olha, veja bem, há muito tempo que a gente não debate sobre a situação no Ministério da Educação, que está sendo sucateado cada vez mais. Alguém odeia a educação. Está parecendo Hitler. Lembra quando eles juntaram aqueles livros tudo e mandaram tocar fogo na fogueira? Esse governo tem uma semelhança, meu irmão, do passado que chega a me assusta. Então, com toda essa treta, o Barros, vice-presidente da Câmara, não gostou das falas e partiu, saindo do seu silêncio e tornando-se oposição. Aí foi que ele pediu lá para dar uma olhadinha nos pedidos de impeachment e disse que o Bolsonaro pode vetar, que vete o fundão. Se o Bolsonaro vetar o fundão, ele perde apoio do Centrão. E o Bolsonaro quer estar em um partido na qual ele quer ter o controle. Vocês acham por que ele não está afiliado? Ele quer estar no partido que ele possa ter o controle. E esse partido possivelmente poderia ser o Patriota, já que o Flávio Bolsonaro está lá. Viu que lá no Republicanos não poderia acontecer isso? Migrou para um outro. São parasitas e partidos. Então, Ramos já entrou em contato com a cúpula do PL para avisar que agora que se coloca como oposição ao governo e diz que o presidente cria artifícios para tentar vingar a própria família, né? Já que seus filhos participaram da votação da LDO, Flávio e o Dudu Bananinha. Como é que o pessoal cai no chaveco desses caras, mano? Isso é que dá não pesquisar o passado. O Bolsonaro foi expulso do exército por indisciplina e reclamações de baixos salários. Olha aí. O Flávio Bolsonaro nunca trabalhou na vida. Se formou como advogado, nunca defendeu caso nenhum, se tornou político. O outro, Carluxo, vereador, mesmo sempre lá. O Eduardo Bolsonaro diz ele que passou no concurso como escrivão da Polícia Federal. Trabalhou? Político. Eles estão acostumados a gritar, aqui não. Pode vir quente, disse Ramos após críticas de Bolsonaro. Como maneira de firmar o seu novo posicionamento, Ramos solicitou cópia de todos os 126 pedidos de impeachment que estão sob a guarda do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Olha, eu vou dar um recado aos irmãos aqui de Alagoas, da minha região do Nordeste. Não vote no cara não, irmão. Pelo amor de Deus. Como é que vocês conseguem eleger aquele cidadão para ser representante de vocês? Está na hora de refletir. Está na hora de começar a refletir. Não dê chance ao Lira. Não reeleja Lira. Ramos disse que vai estudar, né, os casos e ver se há viabilidade política para o processo de abertura de impeachment. Olha, o Bolsonaro disse que mais cedo eu fiz um vídeo, botei no Kawaii, que se puder seguir lá no Kawaii, fica à vontade. Tamo lá, viu? Tamo lá fazendo estrondo mesmo. Estamos fazendo zoada com força. Ele disse que só sairia lá se Deus quisesse, né? Algo do tipo, né? Só Deus tira ele daquela cadeira. E eu tinha dito no vídeo que a gente não quer que o Bolsonaro ele seja impeachmentado. A gente não quer que ele seja retirado à força. A gente quer que ele venha disputar a eleição. Porque ele vai ser derrotado nas urnas. Ele vai ser massacrado. Ele vai ver a força do povo. Ele disse que se não houvesse voto impresso no Brasil, ele não ia disputar a eleição. Frouxo, covarde, arregão, venha. A gente quer derrotar você na urna. Ninguém quer impeachment seu não. A gente aguenta mais um ano. A gente suporta mais um ano de trampo.
A gente se sacrifica um pouco mais para ter a vontade de tirar você pelo voto. Você entrou pelo voto, você vai sair pelo voto. E nós vamos tirar você, não dando a oportunidade de você ficar lá. Bom, pessoal, a CPI da Covid, os senadores vão criar lá um núcleo de investigação para a atuação do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, advogado que nunca trabalhou, virou deputado. Forte esquema de rachadinha. Ministério Público tentando investigar, mas o Bolsonaro aparelhou a Polícia Federal e uma turminhazinha também, né? Procuradoria, né? De quem fala é Augusto Aras. Tá lá, dando um exemplo. Então a CPI da Covid vai criar núcleo para apurar exclusivamente possíveis irregularidades em hospitais federais do Rio de Janeiro. Um dos focos de investigação do senador Flávio Bolsonaro. As informações são do jornal o Globo. Aí você vai dizer assim, mas não pode ser. Opa, peraí. Lembre que foi que o Bolsonaro falou que queria investigar o dinheirozinho lá do Ministério da Saúde para combater a pandemia. Olha só quem estava falando que queria investigar prefeitos e governadores. Olha aonde o esquema de corrupção aí desenhado, uma tentativa mesmo, né, em atos corruptivos com a compra de vacinas do governo Bolsonaro. Aí o filhozinho parece que estava envolvido lá nas administrações dos hospitais federais. E aí é federal, então é senador federal, dinheiro também é federal, investigação sobre quem? Flávio Bolsonaro. Olha só. Tem participação de militares. Tem uma galera da milícia também, viu? E é uma investigação. E aí os senadores chamaram a Polícia Federal. Existe gente independente da Polícia Federal, sabia? Não é todo mundo que apoia o Bolsonaro, não. E falar em polícia tem um problema muito grande até nas polícias mais baixas, como a PM e a Civil. Tem um racha assim. Nem todos os nossos policiais apoiam as maluquices e as sandices daquela família. Nem todos. Mas o Flávio Bolsonaro vai ser investigado por causa que hospitais federais faz parte do governo federal e recurso federal é ação investigada para que senadores possam saber que diabo Flávio Bolsonaro estava fazendo como administrador daqueles hospitais. O que diacho generais, militares também estavam com parceria. E o que falar dos milicianos? Que situação que o nosso país está, hein, meu irmão? A gente abriu as portas. Olha, detalhe, saiu uma matéria aqui no meu estado do Ceará também, como saiu no Brasil. Crimes organizados financiando políticos. Pelo amor de Deus, a gente abriu as portas para essas pessoas entrarem na política. Ou melhor, a gente prestar atenção no passado desses políticos. A suspeita é que o parlamentar e filho do presidente Jair Bolsonaro tenha conexão com nomeação de cargos em hospitais do Rio de Janeiro e organizações sociais que atuam na área, rapaz. Olha só. A CPI, que é recrutar agentes da Polícia Federal, e terá consultores para avaliarem os contratos das gestões ligadas aos hospitais federais fluminenses. Segundo o Globo, ideia de criar uma nova área de investigação surgiu na última quinta-feira sob a justificativa de que faltam braços dentro da própria comissão que já apura um caso da Covaxin e da VAT. Suspeita de irregularidade surgiu após a CPI ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Agora a comissão deve apurar se os diretores nomeados por Flávio Bolsonaro cometeram irregularidades. E o Witzel e o senador já foram aliados até o governo, no início do governo Bolsonaro. Acho que tem muita coisa aí que a gente vai descobrir. É um outro braço da CPI, investigação aí. Nossa Senhora. Isso aqui dá, né, pessoal? Isso aqui dá. Eu já falei que lendas e mitos são algo criado no folclore e não existe. Propina é pelada na piscina. Bolsonaro defende Pazuello na reunião com intermediários na vacina. Olha só, rapaz, como é que pode um negócio desse? Olha, eu acho muito interessante isso. O jeito que o Bolsonaro gosta de inventar essas coisas. O fato do Pazuello, né? Pazuello tá tendo recebido aquele pessoal, aqueles empresários muito suspeitos. Aí ele fez aquele vídeo, que ele é amador mesmo, e bobo. E
E até o Bolsonaro admitiu que Pazuello se reuniu com os estelionatários para a compra de vacinas. Aí ele disse, ok, tal, não é corrupção não, corrupção é quando o povo tá pelado dentro da piscina. Tomando uísque, né? Aí pra mim, aí, meu chapa, não é só corrupção não, também é sacanagem. Eu sei que o Brasil tem, né, essas questões políticas que é uma P da sacanagem, mas ditamente, Bolsonaro, pelo amor de Deus, você não prestou atenção que propinas, às vezes os caras estão de paletó, muito bem vestido, em restaurante fino. Você, cara, tem exemplo, meu irmão. Vá plantar coquinho, chupar manga quente. Você sabe como é que funciona isso? Como é que você abre a boca para dizer que propina é um bando de coroazão barrigudo, tiozão, dentro de uma piscina, fumando charuto, bebendo uísque, propina? É o cartel de Medellín, é? Tá assistindo muito o Narco, só pode ser. Não é assim, o Zé Ruela. Não é assim que funciona. Pelo amor de Deus, deixa de ser bizonho. Você sabe muito bem que propina é discutido de forma mais elegante. Olha só que esses deputados já fizeram no passado com grandes empresários. Então, vamos nós aqui. Aqui nessa questão aqui, ele fala que o presidente defendeu o ex-ministro da Saúde e disse que, né, em Brasília, que há todo tipo de gente fazendo lobby, que há pura, né, picaretagem. Então a gente entende porque tu tá lá, né? O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reuniu-se com os estelionatários que tentaram vender vacinas ao governo, em conversa com apoiadores da porta do Palácio da Alvorada, lá no cercadinho. Ele tentou justificar que o vídeo que o general aparece negociando a compra de 30 milhões de doses a 28 dólares, né, era simplesmente uma tratativa de uma negociação que não ia funcionar e não era ato de corrupção, porque o ato de corrupção só seria consumado se estivesse tudo numa banheira, peladões. Bolsonaro, você consegue enganar seu gado, pra gente fica mais difícil essa história. Ficou muito mais difícil. E fica feio, viu? Fica meio apelativo. Acho que é por isso que a primeira-dama tá em crise com o senhor, né? Questão aí do cabeleireiro, passeando no hospital, né? Tá difícil, não dá pra engolir não, viu, Bolsonaro? Esse negócio aí de que corrupção só é feita quem tá dentro de banheira fumando charuto, peladões. Você já viu como é que era o nível lá? Na Secretaria, né, da Logística, do Ministério da Saúde, possível. Olha, a quebra de sigilo mostra que, né, essa quebra de sigilo do Roberto Dias mostra que ele teve ligações com as empresas que estão investigadas. A quebra do sigilo telefônico do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, apontou uma série de contatos com a VTC, operadora logística, empresa investigada pela CPI da pandemia. Os dados também identificaram ligações e mensagens de texto trocadas com políticos da base aliada do governo Bolsonaro. Olha aí, rapaz, tem muita gente envolvida nesse negócio. Então, o material obtido pelo jornal O Globo informou que tem, na quebra de mensagem telefônica, que o Dias, ele tinha muito contato com o CIO dessas empresas e também da VTC operadora logística, da Andréa Lima. Então, não tá fácil não. Vai ter que melhorar muito as mentiras, viu, Bolsonaro? Vai ter que melhorar bastante, porque tá se enrolando cada vez mais. Ó, a CPI da Covid aponta pagamento mensal de propina no Ministério da Saúde. Mensalão dentro do Ministério da Saúde, galera. Do Ricardo Barros lá, aquela turminha dele. Entre os envolvidos no esquema estão Ricardo Barros, deputado e líder do governo Bolsonaro na Câmara, o ex-diretor do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, o da logística. Como é que pode? Eu vou ter que ler mais de perto aqui, ó.
A CPI da Covid abriu uma nova linha de investigação que apura pagamentos mensais de propina a políticos e servidores ligados ao Ministério da Saúde. E também havia VTC Log, empresa privada que armazena e distribui vacinas. De acordo com a UOL, a suspeita é de que o esquema acontece desde 2018, quando o Ricardo Barros, né, ele foi ministro da Saúde. A investigação revela que o esquema tenha distribuído até 296 mil por mês ao líder do governo. Olha aí, rapaz, por mês. Quantos milhões me embolsou? O deputado Ricardo Barros, do PP, do Paraná, acho que é do Paraná mesmo, e outros 2 deputados que ainda não foram revelados. O caso foi denunciado por uma ex-servidora da pasta. Sempre tem que ter um delator lá de dentro, né? No último dia 6, na casa de Osmar Aziz. Além disso, entre os beneficiários da propina também estaria o ex-diretor da Logística de Saúde, o Roberto Dias, preso por omitir em depoimento à CPI. Dias teria recebido 99 mil mensais enquanto esteve trabalhando na pasta. Outro nome ligado a Ricardo Barros também é citado nas denúncias, como operador do esquema, Adeilson Loureiro Cavalcante, secretário executivo da Saúde na gestão de Barros. Ao todo, o esquema renderia 900 mil por mês aos envolvidos. 1 milhão praticamente aos envolvidos de corrupção. Corrupção no Ministério da Saúde. Detalhe. Não era à toa que a gente criticava o Michel Temer. Quem é das antigas aí? Principalmente quando nós criamos o grupo Pérolas de Bolsonaro, galera. Somos 75% contra Bolsonaro, Nordeste contra Bolsonaro. Que nós vínhamos batendo aí essa questão aí do Michel Temer. Que a gente criticava. Pois é, o cara aí, o Ricardo Barros aí, né? Ele já vinha aprontando desde aquela época. E aí só foi dando continuidade, porque o Ricardo Barros, ele tá sempre em todos os governos. Centrão, Bolsonaro, Forças Armadas, esteronatos, vacina superfaturada. Isso tem cheiro, tem cara, tem jeito de corrupção. Bom, juntando tudo isso, pessoal, a gente entende agora por que Bolsonaro ele tem medo da democracia. Porque dentro dos regimes democráticos, as leis sempre se sobressaem. E quem apronta é investigado. Então pronto, pessoal. Essas coisas que nós queríamos bater o papo sobre a questão que eu estava vendo durante a semana, início dessa semana que já foi bem tumultuado. E aí eu vou ficar constantemente agora presente aqui para a gente começar a bater mais papo, principalmente no grupo aí, Pérolas de Bolsonaro. Nós somos um grupo aí que está há muito tempo fazendo as divulgações, compartilhando. Você que chegou agora, que não conhece, pode entrar na minha página aí, Estudando de Castro, no grupo Pérolas de Bolsonaro. Nós somos 75% contra Bolsonaro. E a gente está indo aí, eu acho que vou até mudar o nome, porque a quantidade de quem é contra Bolsonaro aumentou mais do que 75%. Então, assim, a gente vai aí fazer as divulgações aí semanal, falando tudo isso, batendo, conscientizando e mostrando aqui as irregularidades do governo Bolsonaro. Em 2018, essa milícia digital bolsonarista estava sozinha nas redes sociais, divulgando mentiras. Para essa eleição de 2022, nós estaremos aqui, batendo e desmentindo cada atitude da base bolsonarista e do próprio Bolsonaro. Não estão mais sozinhos. Além de ter perdido espaço na rua, o Bolsonaro também perdeu espaço aqui nas redes sociais, que agora quem está na dianteira somos nós. Então eu agradeço muito a participação de todos. Então a gente se encontra numa próxima live. Foi um prazerzão aí. E aí desejo a vocês uma boa noite. E a gente se encontra numa outra. Valeu, galera. Todo mundo se vacina, porque a gente precisa ainda lutar contra esse vírus, porque nós já temos a preocupação de nos vacinar por causa disso, né? Por causa dessa irresponsabilidade do governo não ter comprado vacinas. E a gente também precisa tirar esse vírus maior, que é o vírus do ódio, né? Do preconceito, né? Essa questão do Bolsonaro estar no nosso país, governando como presidente. Não fuja, Bolsonaro, na eleição. Venha, não desista, não seja covarde, não seja arregão. Você vai ser derrotado nas urnas. Ninguém quer impeachment seu ou tirar você à força, não. A gente quer tirar você através do voto. Valeu, galera!